Gênesis capítulo 22. Versículo 1. Estava meditando sobre esse assunto, então, renovação. E vi que Deus, muitas vezes, quando Ele quer renovar o homem, Ele leva o homem a um extremo. Quando Deus quer renovar uma pessoa, Ele leva aquela pessoa a um extremo. Deus levou Abraão a um extremo, pedindo que ele sacrificasse o seu único filho, Isaque, seu único filho chamado Isaque. Gênesis 22, 1 diz: aconteceu depois dessas coisas que pôs Deus Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai, meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Somente até aqui. Então, queridos, Deus, você vê que Deus é um Deus de renovação. Deus é um Deus de renovação, Deus é um Deus que renova alianças. Constantemente Deus estava renovando as suas alianças com Abraão. Por que Deus faz isso? Porque Deus sabe que nós somos humanos, e que o tempo passa, e as feridas vêm, e as situações adversas vêm sobre nós, e nos tendem a paralisar, nos tendem a nos parar, nos desanimar, nos esfriar na fé. Por isso Deus vem, nos leva a uma situação extrema, para que nós sejamos provados, e Ele possa se manifestar como Deus em nossa vida. Ele possa mais uma vez mostrar para nós que Ele é realmente Deus presente, como foi com Abraão, não é? Às vezes você fica assim pensando: meu Deus, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus fez isso com Abraão? Deus, o que é isso, Deus? Eu tanto que pedi um filho para... Abraão falando, vamos conjecturando aqui, né? Abraão falando para Deus, imagina isso. Deus, eu tanto te pedi um filho, e eu agora só tenho um filho, já tenho a velhice, né?
E tenho um só filho, e agora, Senhor, tu me pedes em sacrifício o meu único filho. Talvez isso para você soe um pouco estranho, né? Deus pedia a um homem para sacrificar o seu filho. Esse era um costume, não era um costume desconhecido naquela época, não. Haviam realmente, não a Deus, mas haviam deuses, né, que não é Deus, deuses que a eles eram sacrificados filhos. Né? Eu me lembro de Moloque, por exemplo, era uma divindade onde os que seguiam a essa entidade, sacrificavam seus filhos. Então, o que Deus pediu não era algo desconhecido para as pessoas daquela época. O que Deus pediu a Abraão já tinha conhecimento de que isso era feito, não no convívio dele, mas, enfim, já aconteceu coisa semelhante. Poxa, e agora Deus está me pedindo em sacrifício o meu filho Isaque. Abraão vai até o monte, leva a lenha, leva o cutelo, leva tudo, mas não leva o sacrifício, não leva o cordeiro, não leva o carneiro. Não é? E chega em determinado momento, não é? Os dois moços aqui que acompanhavam Abraão, os dois empregados, não falaram nada. Mas o Isaque, em determinado momento, ele pergunta ao pai: pai, eu não estou vendo o cordeiro, está tudo aqui, mas onde é que está o cordeiro? Outra coisa, Isaque já sabia como é que Abraão, seu pai, fazia sacrifícios, né? Ele já tinha conhecimento, ele já tinha visto o seu pai fazer sacrifício. E agora ele se admirou porque não viu o pai levar um animalzinho junto com eles. E Abraão, não sabendo o que responder ao seu filho Isaque, diz: olha, meu filho, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Imagina se ele vai responder: não, meu filho, o sacrifício é você. Deus me pediu, não. O Senhor proverá. Sabe? E Abraão, ele faz as coisas em silêncio. Ele obedece em silêncio. Né? Ele vai, caminha, o filho pergunta, talvez tenha sido o único diálogo que eles tiveram durante aquela viagem, uma viagem intensa, né? Abraão estava em parafuso, sem entender o que é isso, meu Deus, o que Deus quer com isso, mas ele obedeceu. O importante é não questionar, o importante é não entrar nesse questionamento. O importante é obedecer, mesmo que a gente não entenda por que Deus está pedindo isso de mim, por que Deus está permitindo isso na minha vida, mesmo que você não entenda, eu não entenda, o importante é aceitar e obedecer. Quando Deus tem um propósito, quando a gente sabe que Deus tem um propósito, porque Ele tem um propósito mesmo em todas as coisas que nos acontecem, todas as coisas, a Bíblia diz, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo o que acontecer na sua vida tem um propósito de Deus. Se você ama a Deus, pode ter certeza de que Deus não vai permitir que nada venha na sua vida que não haja um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, diz a Bíblia, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Embora todas essas coisas muitas vezes não são aceitáveis de primeiro, assim, né, no primeiro momento. Embora todas essas coisas não sejam talvez racionais, ou a gente não compreende por que isso, meu Deus. Mas importante é entender isso então. Se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então é todas as coisas, até aquelas que eu não entendo e que eu não devo questionar. Amém, amados? Glória a Deus. Então talvez o único diálogo que eles tiveram foi esse, de quando Isaque quebra o silêncio e pergunta ao pai: pai, cadê o sacrifício, o cordeiro? Deus proverá, meu filho. E eles continuam a viagem em silêncio. Em determinado momento, Abraão pede àqueles moços que ficassem, aguardassem, e diz que ele iria com seu filho mais adiante um pouco e após adorar tornariam a voltar. Veja só, amados, a fé de Abraão. Ele disse: fiquem aqui, aguardem um pouquinho só, porque eu vou um pouco mais adiante e havendo adorado, né, eu voltarei. É coisa linda, né, amados? Coisa linda. Vamos lá. Versículo Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou ali Abraão o altar, estendeu a lenha, colocou tudo sobre aquele lugar, ali estava. Amados, Deus tem um propósito. Versículo 5. Disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós.
Abraão não estava mentindo, ele estava exercitando ali a sua fé, não é? Ele estava dizendo que Deus ia prover algo, Deus ia fazer alguma coisa. Sabe, queridos, você não pode, eu e você não podemos imaginar o que estava acontecendo na vida daquele homem chamado Abraão. Nós não podemos imaginar o que Deus estava fazendo no coração daquele homem, com esse pedido que Deus falou: Abraão, vai ao monte e oferece o teu único filho a mim em sacrifício. Você não imagina, às vezes, as coisas que estão acontecendo no coração do teu irmão, as coisas que estão acontecendo no meu coração. Só a gente sabe o que está acontecendo, não é? Só a gente sabe, né? Muitas vezes a dificuldade de entender, de aceitar e de sobreviver mesmo a certas coisas que Deus pede de nós. Você pensa que é fácil vir para esse lugar? Às vezes não é fácil não, amados. Não é fácil muitas vezes. Pastor, talvez para mim seja, de todos vocês, o mais difícil seja para mim vir aqui. Porque o diabo sabe que eu tenho a responsabilidade de, pelo menos hoje, não todas as vezes, mas pelo menos hoje, de trazer a palavra. Vou trazer a palavra da parte de Deus, então o diabo vai se levantar. Ele vai tentar de todas as formas. Não, ele não pode ministrar, ele não pode falar, porque se ele falar, a palavra de Deus, ela vai transmitir fé para esse povo. Se o pastor pregar, ou se alguém, hoje, né? Se o pastor pregar, ele vai trazer a palavra, e essa palavra vai gerar fé nos corações, e gerando fé nos corações, as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer. Então muitas vezes é difícil, e você não sabe o que passa no meu coração muitas vezes, eu não sei o que passa no teu coração muitas vezes, mas só tem uma coisa: Deus sabe o que passa no teu coração, Deus sabe o que está passando no meu coração, Deus sabe, e a gente não imagina, meu Deus, o que aquele homem pensou diante disso tudo aqui, que situação, a que extremo Deus levou Abraão. Abraão foi chamado pai da fé. Abraão está lá na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Tem atitudes aqui, você vê que esse homem realmente é um homem de fé. E Deus, nessa experiência que Abraão teve com Deus, ele foi renovado. E Deus faz menção, você prestou atenção na leitura, Deus faz menção, né? Deus renova as suas promessas para com Abraão. Olha, Abraão, visto que você fez isso, visto que você não me negou o seu único filho, olha, versículo 16, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, versículo 17, que deveras te abençoarei. Eu estava assim pensando, meu Deus, esse texto tem tudo a ver com renovação. Deus está renovando a fé de Abraão, Deus está renovando a esperança, Deus está renovando as promessas na vida de Abraão, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amados, escute o Espírito Santo, escute Deus falando com você nesses dias, hoje também. Escute que Ele quer renovar em você a sua esperança. O Senhor quer renovar a esperança, o Senhor quer renovar as suas promessas, o Senhor quer renovar em você a sua fé, o Senhor quer renovar a aliança também. Amém? Os casados de vez em quando não fazem uma renovação de votos, uma renovação de aliança e tal. Nós temos uma aliança com Deus em Jesus. E vezes por vezes nós temos que renovar essas alianças. Sabe? Muitas vezes também, não foi o caso aqui de Abraão, mas quais são as situações em que são necessárias que as alianças ou que haja uma renovação nossa para com Deus? Muitas vezes também quando nós erramos com Deus. Quando as pessoas pecam, quando as pessoas erram, então elas precisam o quê? Ser renovadas, desistir, largar tudo, sair da igreja, mudar de igreja, abandonar Deus. Não, foi um acidente. Pecado na vida de um crente é um acidente de percurso, mas não. A Bíblia diz que o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, sabe, eu escrevi aqui, você já sabe, errar é humano, não é isso? Insistir no erro é teimosia, é burrice, é orgulho. Errar, a gente erra. Então,
quando a gente erra, a gente precisa ser renovado, eu preciso de uma renovação. Eu pequei, eu errei com meu irmão, eu pequei, eu errei com a igreja, eu errei, enfim, eu estou errado com Deus, eu preciso de uma renovação. O que é renovar? Renovar é uma mudança. Não é para ficar a mesma coisa, não é renovação. É outro nome. Renovação implica em mudança. Mudança. Renovação não é sinônimo de continuidade, não. Renovação é o seguinte, vou renovar. Mudou. Vamos renovar aqui a pintura, vamos pintar de outra cor. Mudou. Renovação é isso. Se é para ficar a mesma coisa, então não renovou apenas. Né? Não, renovou. Renovou. Constantemente. Já falei, Deus renova as suas alianças com o homem. Quais são os passos, então, que nós temos que dar para que haja essa renovação? Há alguns versículos assim na Bíblia que são assim chaves. São versículos que eu aconselho a você marcar na sua Bíblia, aconselho você a decorar no seu coração mesmo. Há alguns versículos assim que são tremendamente importantes para a tua vida, para a minha vida. Um desses é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Você já me viu aqui várias vezes repetir esse versículo de cor, porque esse versículo eu acho assim fantástico. É uma questão assim de sobrevivência. É uma questão, essa palavra tem que estar continuamente no meu coração. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pelas compaixões, ou pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo fala de uma entrega, como Abraão entregou Isaac, né? Paulo está falando assim, olha, se ofereçam em sacrifício a Deus. Amados, se você não se oferecer em sacrifício a Deus, o diabo vai te usar. Essa foi agora do Espírito Santo para você e para mim. Se você não se oferecer a Deus em sacrifício, se você não oferecer a tua boca em sacrifício a Deus, o teu coração, o teu espírito, a tua alma, o teu corpo, o diabo vai usar. Porque você não foi. Porque aquilo que é sacrificado a Deus, o diabo não toca. O diabo não toca. Você sabia que até um crente quando morre, já viu testemunho? Já ouviu falar sobre testemunho? O crente morreu, foi sepultado. Vai lá, os feiticeiros, o macumbeiro, vai lá no cemitério para fazer um trabalho. Nem no corpo de um crente, no cadáver, ele consegue tocar. Você sabia? Já ouviu falar? Quantos já ouviram falar? Testemunhos assim, pessoas que trabalharam nesse negócio e quando foram lá, não toca nesse aí não. Porque foi sacrificado ao Senhor, foi oferecido a Deus. Paulo fala isso em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você não oferece a tua boca em sacrifício a Deus, o diabo vai usar. Quando você não oferece os teus ouvidos em sacrifício a Deus, é do Senhor, é consagrado ao Senhor. Aqui não entra fofoca, aqui não entra palavrão, não entra falar mal de pessoas, não entra aqui não, aqui só entra o que for para edificação, não é? O que você não oferece a Deus, o diabo vai usar. Então, oferecer. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. O que é conformar? Tomar forma. É tomar forma. Não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com este século, não sejam iguais aos demais que vivem aí sem Deus e sem direção, enfim, não. Vocês têm que ser renovados. Primeiro, sacrifício a Deus. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Não tem mais retorno, foi consagrado ao Senhor. É bacana, é muito legal quando há pessoas que têm essa oportunidade de fazer isso duas vezes, né? Uma é quando o bebezinho é oferecido a Deus aqui em cima, a gente apresenta ao Senhor. Eu sei que nem todos tiveram essa oportunidade. Não foram lá no lar cristão, os pais não levaram, tá bom, não tem problema não. E a outra oportunidade é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, né? Somos batizados, aquele processo de salvação, né? Confessando Jesus como Senhor, no batismo simbolizando também o nosso sacrifício, o sepultamento, né, do velho homem para o nascimento da nova criatura. Aí nós estamos novamente ali
oferecidos a Deus. E aí, oferecidos a Deus, consagrados a Deus, o inimigo não vai tocar. O diabo não toca, porque é do Senhor. E ele sabe quem é do Senhor, sabia disso? O diabo sabe quem é de Deus. Eu não sei o que ele vê, mas ele olha para você, olha para mim. Se você é de Deus, ele sabe. Esse é do Todo-Poderoso. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, os passos para que haja essa renovação. O primeiro passo é reconhecer que precisa mudar, que precisa renovar. O primeiro passo é esse, é reconhecer que precisa haver uma renovação. Eu preciso mudar, eu preciso renovar. Não está bom como está. Eu posso melhorar, eu não quero ser igual. A canção que nós cantamos fala isso, não é? Senhor, venha curar as feridas. Eu não posso carregar feridas. Eu não posso continuar vivendo, levando no meu coração as ofensas, as coisas que falaram de mim. Eu não posso continuar servindo a Deus e carregando essa mágoa, essa amargura. Eu preciso de uma renovação. Que o Espírito Santo venha para curar isso. Eu não posso levar isso. Não pode, amado. Não tem como. Se eu começar a pregar aqui, imagina, amargurado, ressentido, amado, eu vou fazer um estrago. Vou começar a disparar, vai ser uma desgraça, imagina. E olha que não tem poucas coisas que vêm que nos ofendem e nos ferem, não. Mas se eu fosse, se eu não tiver meu coração verdadeiramente na mão do Senhor, purificado dessas coisas, eu vou começar a fazer, vai ser uma desgraça, misericórdia. Imagina, ferido, magoado, sabe, indignado, revoltado. Imagina um cara pregar assim. Meu Deus do céu, vai deixar Deus de lado e vai seus isso, seus aquilo, não sei o que. Não, esse povo é do Senhor, eu não posso fazer isso. Esse é povo de Deus, eu não posso fazer isso. Não quero fazer isso. Primeiro passo é reconhecer que precisa mudar, que precisa renovar. Ah, mas está bom, não, tá bom, mas pode melhorar. Nada está o suficiente bom que não possa melhorar para Deus. Pode melhorar, pode ou não pode? Ah, mas eu já sou batizado com o Espírito Santo. Mas pode ser cheio do Espírito Santo. Pode ser renovado também com o Espírito Santo. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Logo em seguida, eles tiveram uma situação, foram perseguidos e tal. Oraram a Deus e novamente o Espírito Santo veio, renovou. Não que veio novamente batizá-los, mas houve uma renovação para que eles pudessem seguir em frente. Isso é constante. Então, o primeiro passo é reconhecer que precisa mudar. O segundo passo é mais difícil, mas talvez igual ao primeiro, não sei, que é agir em relação à mudança que é necessária acontecer. Eu preciso tomar atitude, eu tenho que agir, tomar decisões, eu preciso fazer coisas que realmente mostrem que eu quero mudar, que eu quero mudança. Agir para mudar. Eu preciso agir. Uma vez que eu reconheci que eu preciso melhorar, que eu preciso ser renovado, eu tenho que agir. Se eu tenho que pedir perdão a alguém, eu vou pedir perdão. Se eu tenho que consertar, eu vou consertar. Se eu tenho que... Essas feridas para ser curadas, eu tenho que resolver isso, eu tenho que ir, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que perdoar, eu tenho que... Enfim, Deus não vai usar uma pessoa de qualquer maneira. Como é difícil hoje as pessoas reconhecerem, como é difícil hoje as pessoas irem até as outras. Meu irmão, me perdoa. Olha, eu fiz isso contigo, eu fiz isso, aquilo outro. Né? As pessoas chegam muitas vezes com as histórias que a gente ouve, a gente já viu isso, nas congregações, daí por aí e tal, enfim, as pessoas vão orar, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados e tal. Então, é uma coisa assim, fica muito vago isso, né? E aí? Mas você tem que ser específico, vai lá no irmão, vai lá na pessoa, vai lá no vizinho, lá, o cara briga com o vizinho, xinga o vizinho, aí vai para a igreja e pede perdão a Deus. Não, vai lá no vizinho. Esses dias, eu soube de uma situação do meu filho mais velho, ele se indispôs com um vizinho, não é nem vizinho dele, um macumbeiro. Eu falei assim, eu dei uma palavra de Deus para ele, você vai consertar isso, você vai pedir desculpa a ele, você não podia ter feito, você como cristão não podia discutir com ele, bater boca, nada disso, você vai lá pedir desculpa a ele. Demorou um pouquinho, ele entendeu, foi fazer isso, fez isso. O cara ficou, o macumbeiro ficou, pensou que ele chegou para brigar, né? Aí ele chega, vem cá, eu queria falar contigo, olha, não sei bem as palavras que ele disse, mas ele fez isso. Ele se sentiu muito bem fazendo isso. Falei, isso, meu filho, isso mesmo, está no caminho certo, está sendo renovado, é isso aí. Aí o cara ficou, o macumbeiro ficou endemoniado, né? O negócio na hora dessa fica assim, caramba, que isso? É, meu filho, é aí que você ganha essas pessoas para Jesus. Que aí você, caramba, esse é um cristão mesmo.
Porque aí bater boca porque o teu Deus é mais forte, porque aí eu vou não, isso não, Deus não quer isso não. Vai lá, você errou com ele, vai lá pedir desculpa a ele. Pediu desculpa, acertou. Reconhecer e agir. Primeiro passo, reconhecer. Segundo passo é agir. Só ficar reconhecendo, eu reconheço, realmente eu reconheço. Não, eu sei que eu estou errado. Vai agora, toma atitude. Qual é a atitude que tem que fazer? Vai fazer. O que tem que falar? Com quem tem que falar? Vai falar. Com quem que tem que procurar? Vai procurar. Começa a buscar isso aí, porque Deus não vai fazer isso por você. Amém? E o terceiro e último é consolidar a renovação, confirmar, está feito, sabe? Reconheci, agir, agora eu estou no processo, estou consolidando essa renovação, estou vivendo essa renovação na minha vida. Como é que está, irmão? Estou vivendo estou sendo renovado. Estou sendo renovado por Deus. Deus está me renovando. Deus está renovando a minha fé. Deus está renovando as minhas esperanças. Deus está renovando as promessas que Ele fez a mim. Deus está renovando. Não é bom renovar, amado? É ou não é? Já viu quando você arruma a tua casa, às vezes não dá para trocar de móveis, mas você muda de lugar as coisas, bota uma capa no sofá, pinta a parede lá e tal. Já não fica diferente o negócio? Fica, amados. A gente fez aqui uma renovação ali em cima, lá, até o som melhorou. Pergunta se alguém entende de eletrônica, quem fez isso. Não fez, não entende nada, né, Flávio? Ninguém entende disso. Mas a gente fez uma renovação, limpou, arrumou, organizou e tal, renovou. O som até melhorou. Você faz isso na tua casa, limpa, arruma, muda de lugar, bota, poxa, agora vai ficar melhor isso aqui, ali, renovou. Caramba, fica melhor. Aí faz na tua vida também. Conserta as coisas erradas. Não pensa que o passado, o tempo vai apagar, não, mas não apaga, não. O tempo não apaga o pecado, não. Tempo não apaga. E tempo não pede perdão por você, não. Você que vai ter que pedir perdão. Não, eu vou deixar que o destino, o tempo, quem sabe. Não! Faz logo isso, resolve logo isso. Você vai se ver renovado, vai ser bom. A tua autoestima levanta. Caramba, estou me sentindo leve. Estou me sentindo renovado, estou me sentindo outra pessoa. A Bíblia fala que Jesus, pode vir Ministério de Música, a Bíblia fala que Jesus transformou água em vinho, não é? Água em vinho. Caramba, que milagre. Primeiro milagre que a Bíblia fala que Jesus fez. Jesus transformou água em vinho. Água em vinho. Mas uma pessoa de pequena fé, uma pessoa que não é renovada, que entra ano, sai ano, entra dia, sai dia, semana, mês, mês. O cara, tu dá vinho para ele, ele vai transformar vinho em água. Vai fazer o oposto do negócio. Ou seja, Jesus transformou algo comum e insignificante, porque é abundância, em algo precioso, ainda mais naquele momento que não tinha mais vinho. Uma pessoa renovada, uma pessoa de fé, ela é capaz de transformar coisas insignificantes ou que tem abundância em uma coisa valiosa e preciosa. Uma pessoa renovada. Ela não vê o problema um obstáculo, ela vê o problema uma oportunidade de criar algo novo, de alguma coisa nova acontecer naquilo ali. Amém? Está entendendo isso? A pessoa renovada, ela vive assim. Ela vive nessa expectativa assim de que ela pode mudar alguma coisa, ela vai fazer, ela está vendo a dificuldade ali, está vendo um problema e tal, mas Deus vai me usar para mudar essa situação. Eu vou ser um canal de Deus renovado. Você muda essas coisas, muda as coisas à tua volta. É inevitável que as coisas comecem a mudar à tua volta. Agora uma pessoa que não está renovada, ela está, aconteceu isso, já sabia, está tudo ruim mesmo, só vai daí para pior, hein? Vai piorar. Não sei o quê. Imagina uma pessoa renovada, ela vai visitar um doente, hein? Olha, Deus vai te levantar daí. Uma pessoa renovada é uma pessoa avivada, é uma pessoa, para cima. Vai visitar um doente, olha, mas Deus vai te fortalecer. Olha, ainda que o teu homem exterior se corrompa, a Bíblia diz que o interior se renova dia após dia, sabe, querido? Agora imagina uma pessoa que não é renovada, vai visitar um doente. Se prepara, hein? Meu avô morreu de sair, esse negócio aí não vai. Né? Uma pessoa renovada é uma pessoa avivada. Isso era muito falado há uns anos atrás. Era muito falado assim, crentes renovados. O que eram crentes renovados? Crentes avivados, crentes cheios do Espírito Santo,
crentes que experimentaram, né, vivendo verdadeiramente, né, a experiência pentecostal, o batismo com o Espírito Santo. Agora uma pessoa que não é renovada vai ficar na mesmice, mesma coisa, aquela coisa, ó céus, ó dor, ó azar, ó vida. Não. Fica de pé. Quantos querem ser renovados nessa noite? Reconhecer, agir e consolidar. Ou seja, não deixa o diabo roubar o que Deus está fazendo na tua vida. Deus está te renovando, cara. Deus está te renovando. Já viu como é que Deus fez com as águias? Como é que elas são renovadas? Como é que elas se renovam? Já viu como é que elas trocam as penas todas? Elas são renovadas. Tem uma história muito bonita sobre isso, né? Como é que elas experimentam uma renovação depois de uns anos. Elas renovam as suas penas, renovam. Enfim, é muito lindo isso. Eu creio que Deus faz isso conosco também. Deus nos renova. Os anos se passam. Poxa, mas o fulano tem tantos anos de idade, tantos anos de ministério, mas está pregando como se tivesse começado o ministério agora, porque ele está renovado, né? Mas fulano tem tantos anos de casado, mas estão namorando porque renovaram o casamento, renovaram os votos, né, casais? Precisamos dessa renovação. Amém. Precisamos. E por aí vai. Precisamos dessa renovação na nossa vida. Precisamos dessa renovação, uma renovação que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, que, como nós cantamos, vem encher o vaso, Senhor. É o que eu mais quero. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos cantar uma canção? Vamos cantar uma canção.